Alinhar aqui 3 motos Ducati e tem, ao longo dos anos, desempenhado um papel no Campeonato Europeu de Superbikes. Entretanto, um piloto mais lento português a ultrapassar, dificuldades ali, são vários pilotos que se encontram naquela zona. O trio da frente passa sem problemas. Era o piloto espanhol Mário Del Rey em Ducati, um dos pilotos mais atrasados e que foi o último, conseguiu o último tempo para a grelha de partida. Portanto, um piloto a rodar cerca de... Portanto, parece ser o abandono. João Santos, exatamente. Piloto português João Santos, em Ducati. Parte inicial do circuito, uma curva que se faz em segunda velocidade, sai-se depois em terceira. Vai ser novamente segunda. E a seguir os pilotos irão negociar uma curva à esquerda, onde o asfalto não está nas melhores condições. Um dos pontos criticados deste circuito, à semelhança do que já tinha acontecido o ano passado e na mesma curva, a nova camada de asfalto colocada pela organização não aguentou o esforço e na zona de trajetória ideal foi levantando ao longo dos treinos e agora também em corrida. David Vasquez na segunda posição, Gavira agora a puxar o trio, onde brilhantemente Telmo Pereira acompanha o ritmo dos dois pilotos espanhóis. Telmo Pereira, piloto sempre da categoria de Superbikes em Portugal, em 91 terminou em 8º lugar aos comandos de uma Yamaha, no 6º lugar ingressou na Suzuki e foi 6º, em 23 terceiro conseguiu a sua primeira vitória precisamente aqui em Braga aos comandos de uma Suzuki, vice-campeão mundial vice-campeão nacional de Superbikes em 94, e o ano passado terminou na terceira posição. Portanto, um piloto com 5 anos de Superbikes, mas Correia da Silva ainda não conseguiu uma coroa em Portugal na categoria de Superbikes. Entretanto, é Telmo Pereira a atacar e a subir à segunda posição atrás de David Vasquez. Notável agora o ataque fulgurante de Telmo Pereira aos comandos da Suzuki. Entretanto, o outro irmão, Gavira e Hidalgo, conseguiu colar ao grupo da frente. Portanto, são agora 4 os pilotos em condições de discutir a vitória numa fase em que estamos sensivelmente a meio da corrida e certas coisas começam a decidir-se. O desgaste de pneus virá um pouco ao de cima. Agora é novamente a passagem. É Hidalgo e Gavira, muito rápido. Muito forte Gavira, tanto Hidalgo como Eustáquio. Eustáquio, que esteve muito bem na fase inicial, agora parece acusar alguma crise de andamento. Vemos agora a repetição. Portanto, como dizíamos, este é um momento em que, em termos técnicos, o desgaste de pneus se poderá fazer sentir. Por outro lado, as motos têm agora menos combustível, portanto estão mais ligeiras, e a conjugação destes fatores no momento em que Hidalgo Gavira ataca e passa para o comando. Após o início de prova relativamente cauteloso, chegou a rodar cerca de 2 segundos atrás dos 3 primeiros classificados. Eis agora, nesta frase crucial, o piloto espanhol a assumir a liderança da prova. Hidalgo Gavira, 25 anos de idade, o ano passado foi campeão de Super Sport, 5º classificado no troféu Thunderbike que realizava as provas juntamente com o Mundial de Velocidade, e em 94 foi 2º classificado em Super Sport em Espanha e 5º no Campeonato Europeu. Ele disse-nos ontem, também durante os treinos oficiais, que estava aqui para ganhar. Se melhor o disse, assim o está a fazer em pista, depois de um ataque fulgurante quando faltam 14 voltas para o final desta prova. Nova passagem pela reta da meta. Hidalgo Gavira na primeira posição, David Vasquez em segundo, Telmo Pereira em terceiro, Eustáquio Gavira em quarto e em quinto, Alexandre Laranjeira.
A diferença dos 4 primeiros para Alexandre Laranjeira cifra-se neste momento em 10 segundos. Alexandre Laranjeira está a correr praticamente sem opositores, não está a atacar ninguém. Ele tem também, José Almeida, uma distância de cerca de 10 segundos sobre o grupo que vem mais atrás. Exatamente. Portanto, uma posição bastante confortável para o veterano piloto português. Na imagem, o piloto Hidalgo Gavira aos comandos de uma Honda HRC 45, a negociar a parte sinuosa do circuito. Telmo Pereira não perde o contacto com o duo espanhol que lidera a abordagem da chicane, a exigir aqui uma mudança brusca de direção, quer de moto, quer de piloto, em que as Ducati, como são mais estreitas, ganham para as adversárias, quer da Suzuki, terceira posição, quer para o homem que vai na frente das operações, o espanhol Hidalgo Gavira aos comandos de uma Honda. Portanto, a Ducati a ter alguma vantagem nesta parte mais sinuosa do circuito. Neste grupo da frente estão os 2 primeiros do campeonato, David Vázquez e Hidalgo Gavira, na atualidade separados por 10 pontos. Também o 4º classificado, Telmo Pereira, que tem 29 pontos de atraso para o comandante à entrada para esta prova. E também o 6º, Eustáquio Gavira. Estão também no grupo os pilotos que ganharam as 3 provas anteriores. Como já dissemos, David Vázquez ganhou 2, Eustáquio Gavira a restante. Em termos técnicos, podemos acrescentar que esta máquina que está a liderar a prova, uma Honda RC45, não é uma versão atual, é uma versão de 94, já correu no Mundial de Superbikes. Estas motos utilizadas pelos irmãos Gavira foram preparadas por Rumi e o piloto que as tripulou no Mundial foi Rafa. Portanto, motos que já são numa versão bastante antiga se as compararmos com as versões Superbikes deste ano, mas os irmãos Gavira vão disputar 4 ou 5 provas do Mundial de Superbikes e aí sim vão utilizar o motor versão de 96. Nesta fase preponderante para o desgaste de pneus, também será curioso afirmar que os pilotos da frente utilizam 3 marcas diferentes. Os irmãos Gavira estão com Dunlop montados nas suas Honda, David Vázquez tem Pirelli e Telmo Pereira tem Michelin. Portanto, vamos ver até nesse aspecto a quem caberá a supremacia nesta segunda visita do europeu ao circuito Vasco Sameiro. Em termos de temperatura ambiente, ela baixou um pouco, o sol desapareceu no circuito Vasco Sameiro, portanto, a baixar um pouco a temperatura ambiente e, consequentemente, a temperatura no asfalto. Isso é bom para pneus, a aderência é muito maior, portanto, a causar menos dificuldade aos pilotos, quer na frente, quer pilotos que ocupam outras posições na prova. Hidalgo Gavira continua do comando no momento em que Telmo Pereira parecia ir atacar David Vázquez, mas continua ali na terceira posição. Estes 4 pilotos têm de distância relativamente a Alexandre Laranjeira a reta da meta. No momento em que eles abordam a primeira curva do circuito, Alexandre Laranjeira inicia, portanto, a reta da meta. E a vantagem, portanto, dos 4 primeiros, Correia da Silva para o veterano Alexandre Laranjeira. Sim, o Laranjeira é um piloto que corre em Portugal desde 1983. E, entretanto, é a queda de Telmo Pereira. Infelicidade para o piloto português. Ele ainda tenta levantar a moto. Ele que projetava um lugar no pódio. Vamos ver se consegue ainda retomar a competição. Muito azar para Telmo Pereira. A 11 voltas para o final
da prova de Superbike, quando estava integrado no grupo que disputa a liderança e a vitória nesta prova. Vamos ver em slow motion. Ele é tocado. Aparentemente há um toque e pareceu-nos na dobragem um piloto lento. Com o abandono de Telmo Pereira na frente da corrida, tudo a favor agora dos pilotos espanhóis. Hidalgo Gavira na primeira posição. Em termos de campeonato, com dificuldades para David Vásquez à saída daquela curva. Muita dificuldade para o piloto espanhol aos comandos de uma Ducati. Mas dizíamos, em termos de campeonato, Telmo Pereira deve perder 2 posições sobre o 4º lugar que ocupava. Ainda o vemos aqui, porque deverá confirmarem-se este tipo de ordenamento aqui em Braga, deverá ser ultrapassado por Eustáquio Gavira e pelo seu companheiro Alexandre Laranjeira. Portanto, são as possibilidades de um excelente resultado em Braga que se esfumam, também as hipóteses de ser campeão europeu de Superbike. Apesar disso, ele pode ainda almejar a uma posição de topo nesse campeonato. Sim, David Vásquez aqui a reforçar a liderança. Uma boa prestação também para Hidalgo Gavira se conseguir, portanto, um pódio em Braga. E está aqui o Gavira, que ocupa a 6ª posição com 25 pontos. Portanto, aqui a ter a hipótese também de ultrapassar alguns pilotos, nomeadamente Telmo Pereira. O 5º classificado neste campeonato de Superbike, o italiano Marco Brunelli. Ele faleceu num acidente no circuito de Monza quando disputava uma prova de Superbike do campeonato italiano. Portanto, este é um lugar fictício em termos de campeonato. Vimos agora, aí está, Alexandre Laranjeira, dizíamos há pouco, um piloto que começou a correr em Portugal em 1983, apesar de residir em França, desde então veio regularmente até nós para disputar os nacionais. Ingressou na classe de Superbikes em 1987, na altura chamava-se classe TT, e foi 2 vezes campeão nacional, além de também ter vencido um título em 80 centímetros cúbicos. É um piloto, em termos de competições nacionais, com o maior número de mangas ganhas em Superbike. Está numa fase já de final de carreira. Laranjeira poderá talvez ainda fazer mais um ano com a Suzuki, mas se alguma rapidez o piloto terá perdido, por outro lado a experiência permite compensar e manter-se competitivo para as primeiras posições. Portanto, o Alexandre Laranjeira na 4ª posição, à vontade, com Hidalgo Gavira ostentando o número 1, a liderar a prova de Superbike do campeonato Euro Open. É uma transmissão em direto da RTP2 a partir do circuito Vasco Sameiro em Braga. 4ª prova pontuável para o Euro Open de velocidade. Nesta corrida uma prestação bastante fraca do espanhol Óscar Sainz, que tem uma Ducati 916 integrada no time de Keco Racing. O piloto, como referiu há pouco o Correia da Silva, teve uma queda nos treinos livres e a sua mão esquerda está um pouco maltratada. Portanto, o piloto aqui na 7ª posição, muito longe quer da sua capacidade como piloto, da sua performance, quer também pela capacidade da sua Ducati. Ela poderia estar muito perto de David Vásquez,
que desde o início andou na frente da corrida, quer comandante, quer alternando a liderança. Oscar Sainz, do conjunto de pilotos espanhóis que nos visitam, é aquele que tem menos credenciais. O ano passado foi sexto no Open Ducados Super Sport. Campeonato ganho por Hidalgo Gavira, na frente do seu irmão Eustáquio. Eduardo Paula tripula uma Kawasaki e ocupa neste momento a 8ª posição. O 12º é Rui Reigoto. O Reigoto está a utilizar uma Kawasaki, mas nas especificações do Campeonato Nacional de Superprodução, portanto com uma preparação bastante mais restritiva face às Superbikes, o que não lhe consente grandes inspirações nesta prova. O 14º e último classificado nesta prova é o português Paulo Barbosa, aos comandos de uma Suzuki. A 6 voltas do fim continua tudo em aberto em termos de luta para a vitória. Se Hidalgo Gavira parece bastante consistente e se David Vasquez já cometeu um par de hesitações que por pouco não lhe custavam caro, na terceira posição vem também Eustáquio Gavira, no momento em que dobram o piloto português Rui Reigoto, no caso. Mas dizíamos, tudo está em aberto em termos de decisão para a vitória nesta prova. 6 voltas para o final, com 3 pilotos praticamente colados na frente desta prova. Portanto, muita emoção, um alto índice de competitividade nesta prova de Braga. São pilotos que tripulam motos não oficiais, semelhantes àquelas que vemos no Mundial de Superbikes, mas motos, portanto, com uma técnica e com algum desenvolvimento capaz de fazer bom desempenho. A estremecer muito a moto de Hidalgo Gavira naquela situação de aceleração à saída da curva que comanda a reta da meta. A Ducati Correia da Silva, ao passar aqui na reta da meta, é bastante mais estável. Sim, outro facto coincidente para estas 3 motos é que têm todas elas motor de injeção. São motos que em termos de potência andarão na casa dos 150 cavalos. Para, como já dissemos, 162 kg de peso sem combustível. E se compararmos com as máquinas de fábrica de Superbikes, portanto aquelas que estão a disputar o Mundial de Superbikes, no caso da Honda RC45, chegam mesmo aos 160 cavalos de potência. Em circuitos rapidíssimos, como o caso de Hockenheim, as Superbikes conseguem atingir já os 300 km/h. Aqui em Braga já tivemos a ocasião de referir, a velocidade máxima cita-se cerca dos 260 km/h no final da reta da meta. Lá continua a Ducati ensanduichada entre as duas ondas dos temíveis irmãos espanhóis Gavira. Vasquez longe para qualquer tentativa de aproveitar o efeito de aspiração para eventual ultrapassagem neste ponto do circuito. Uma zona que não é das mais difíceis de negociar no traçado. Os pontos onde eventualmente se pode ganhar mais tempo é na zona da chicane e na parte sinuosa do final do circuito, onde de facto a manutenção das trajetórias permite ganhar alguma vantagem aos pilotos mais eficazes. E a prova de que este é um circuito bastante sinuoso é o facto de Correia da Silva, as máquinas de 250 cm3 fazerem aqui tempos melhores que a Superbike. Portanto, elas são mais maleáveis, são máquinas, muitas delas preparadas ao nível já de pilotos privados que disputam o campeonato do mundo e conseguem, numa pista destas, com uma parte rápida, mas a outra muito sinuosa, fazer tempos superiores à categoria de Superbikes. Sim, a maior maniobrabilidade e também com menor peso consente esse tipo de desempenho.
Entretanto, Eustáquio Gavira conseguiu ascender à segunda posição e continua a notar-se a mesma questão na moto de Hidalgo Gavira, muito estremecimento, sobretudo da traseira. Eustáquio Gavira conseguiu ascender à segunda posição e continua a notar-se a mesma questão na moto de Hidalgo Gavira, muito estremecimento.